Olá, muito boa noite. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a chamada Lei da Ficha Limpa é constitucional e valerá a partir das eleições municipais já deste ano. Com isso, não disputarão eleições por pelo menos 8 anos políticos brasileiros que renunciaram ao cargo ou foram condenados por órgãos colegiados da Justiça. Uma decisão que alcança casos anteriores à sua existência. Ainda, isso significa que os condenados em segunda instância da Justiça não podem disputar eleições, apesar da possibilidade de serem inocentados posteriormente. Os defensores da ideia afirmam que a impossibilidade de uma candidatura não é pena, e sim pré-requisito. Os críticos dizem que a ficha limpa anularia a presunção da inocência até o julgamento final. O que muda no cenário político brasileiro a partir desta decisão? Este é o tema do Conversas Cruzadas de hoje. E por fim, ele diz que pode-se cobrar mudanças estruturais de todos os poderes, mas elas só ocorrem quando o povo se torna o principal ator. E o povo teve essa participação, na sua opinião? Doutor Percival Pugina, boa noite. Boa noite, Rodrigo, boa noite aos nossos telespectadores, aos amigos que participam desta reunião. Eu acho tão importante o debate disso, né, porque proporciona à sociedade a possibilidade de refletir sobre alguns aspectos da política que muitas vezes passam batido. Né? Nós achamos que democracia é assim que se faz, que se vota desse jeito, que as campanhas são assim, porque estamos acostumados a vê-los desta maneira. Né? Mas, quando eu vi o resultado daquela votação na Câmara dos Deputados, 412 votos a 0. 3 abstenções. O projeto vai para o Senado, foram 76 votos a 0. Ora, unanimidade em torno desta matéria no Congresso que temos é uma coisa que já chama atenção, doutor. Né? E eu, naquele momento, firmei a seguinte convicção. Os congressistas estão convencidos de que não é para valer. Eles atenderam a um clamor popular, mas estão convencidos de que isso não passa no Supremo. Bom, não passou para 2010, passou para 2012. Agora, eu lamento, de certo modo, mas terei que decepcionar um pouco as expectativas em torno dos efeitos da lei. Eu acho que nós vamos estar, Rodrigo, infelizmente quero dizer isso, porque vai proporcionar outra reflexão posterior. Nós teremos uma renovação dos ficha suja dentro do Congresso. Nós vamos trocar ficha suja velho por ficha suja nova. Ou seja, fichas que se vão sujar no desempenho das atividades e das funções políticas a que forem conduzidos. Porque o problema não é o passado. O problema é o que acontece a partir do momento em que alguém é investido do poder legislativo com a regra de jogo eleitoral que nós temos. E essa é a contribuição que pretendo trazer a esse debate. Eu costumo fazer a seguinte comparação, Rodrigo. Se nós aqui, fora tu, mas os 4 aqui formos jogar canastra, tu fica de árbitro do jogo. Né? A primeira coisa que nós fazemos é combinar a regra do jogo. Né? Como é que corre a mão, quanto vale o coringa, a batida vale tanto, tem que avisar, não tem que avisar. Combinado a regra, começamos a jogar. Ninguém vai sair da mesa de jogo porque ele diz que o coringa dele vale 50. Então, se vale 50 para todo mundo, é 50 para todo mundo. A regra do jogo na política tem um efeito bem diferente. A regra do jogo diz quem senta para jogar. Com determinadas regras jogam uns, com outras regras jogam outros. E a nossa regra, infelizmente, tanto para a eleição dos nossos representantes nos parlamentos, quanto para a eleição dos nossos governantes, quanto à distribuição do poder ou a centralização do poder no Brasil, tudo isso conspira contra a integridade das ações, contra a normalidade das ações e contra a honestidade das condutas. Nós estamos cansados de ver isto acontecer todo dia com ficha limpa e com ficha suja. O jogo político no Brasil ele está conspurcado a partir do modelo que nós adotamos e que, infelizmente, para a eleição do Congresso, nós só compartilhamos no mundo inteiro com a Finlândia. Só nós elegemos os nossos congressistas por esta forma. E, ora,
E não é uma boa forma. Por quê? Porque a melhor eleição é aquela que a gente faz no círculo mais limitado e estreito de conhecimento das pessoas. A melhor eleição é a do líder da turma, dentro da sala de aula. A melhor eleição é a do prefeito dentro da cidade. Porque todo mundo conhece o cara, sabe onde ele mora, sabe o que ele tem, o que ele tinha, quem são os filhos, quem é a mulher, onde é que... Conhece, as pessoas se conhecem. E dentro deste círculo, as pessoas escolhem melhor porque sabem com quem estão lidando. Quando eu defino que o espaço de uma eleição é o espaço do Estado inteiro, eu pergunto quem fiscaliza a campanha eleitoral? Quem conhece, qual é o eleitor que conhece de fato o seu candidato? É impossível fiscalizar o abuso do poder econômico, é impossível você fiscalizar a licitude do processo eleitoral de alguém que concorre em Santa Vitória do Palmar, em Santo Cristo, em Uruguaiana, em Torres, porque o candidato pode e quer fazer voto em todo o Estado. E existem campanhas onde esses votos são obviamente comprados, talvez não com dinheiro, mas comprados com uma máquina de mobilização política que custa fortunas, que o candidato não tem e que para conseguir lhe impõe a obrigação de assumir compromissos. Por outro lado, em relação à eleição do Congresso Nacional, esse mesmo território amplo faz com que as corporações, os grupos de interesse a cada eleição se mobilizem para eleger os seus representantes. Ora, a eleição de alguém para ser representante no Congresso Nacional de uma corporação, de um grupo de interesse, eu pergunto, pode dar certo? Pode sair daí um estadista? Através deste critério de voto, que é um critério de voto dominante do país nos processos eleitorais? É óbvio que não. E ali, a partir disso, começam a se fazer negócios e as fichas vão se sujar ao longo do caminho. Os grandes nomes de partidos atuais que têm ficha suja atraem muitos votos, né? E por isso, Percival, o interesse em brigar e para que essas pessoas possam participar do pleito. Se nós tivermos aí um Jader Barbalho, por exemplo, que voltou, né, várias vezes, apesar da ficha muitas vezes não ser ilibada. Essas pessoas acabam voltando, são grandes campeões de votos, assim, que têm interesse por parte do partido, né? Ou seja, os partidos não cumprem o seu papel. O sistema aparta os estadistas. Um país não pode dispensar os seus talentos em área nenhuma, na pintura, na escultura, na arquitetura, na ciência, em tudo. E nós dispensamos os estadistas da política porque temos um modelo que os expulsa, né? Aí aparece um Jader Barbalho, aparece um José Sarney, aparecem essas figuras tão deploráveis da nossa cena política. Apartá-los é bom, mas o que eu quero dizer é, não nos iludamos por imaginar que não vão aparecer outras semelhantes, porque a ficha mais suja, como eu gostaria que isso fosse entendido, a ficha mais suja é a do sistema. O sistema é ficha suja. Esse sistema nunca produziu bons frutos, doutor. É ou não é? Ele pode produzir, por acaso, aqui, alguma coisa aqui. Mas vive-se a míngua de boas lideranças dentro do país, porque o sistema joga-os para fora. Então, por outro lado, uma brutal concentração de poder na mão do governo federal, na mão do presidente da República. Mais tarde eu quero voltar a falar sobre isso, porque acho que é indispensável. É uma concentração tão grande que conspira contra todos os valores republicanos, que conspira contra a democracia, porque a concentração de poder é antônimo de democracia. Quanto mais concentrado o poder, menos democracia nós temos. E eu pergunto, qual é o corrupto que quer ficar longe desse poder? Qual é o safado que quer ficar longe dessa grana toda? Bom, eu penso que devo fazer um esclarecimento. Eu fiquei pensando depois e acho que eu corri um risco de generalização na fala anterior. Eu quero dizer que, apesar dos pesares, né, o sistema ainda tem gente boa jogando. Apesar de tudo, tem gente boa na mesa. A gente consegue se manter em linha no meio de todas as seduções e tentações. Né? São os lírios no charco. São os lírios.
Outro esclarecimento é o seguinte, eu apresentei o problema do distrito do tamanho que nós temos para uma eleição proporcional, que é uma coisa contraditória, que produz isso aí, e não disse que o sistema que se recomenda, aquele para o qual caminha o mundo inteiro, é a redução cada vez maior do tamanho do distrito. Quanto menor o distrito, melhor. Quer dizer, lá dentro da sala de aula se elege o melhor líder daquela turma porque as pessoas se conhecem. Então, a adoção de um sistema de voto distrital seria uma boa saída pela fiscalização que permite ao eleitor. O outro problema que eu quero abordar é a questão da quantidade de partidos. Sempre que se fala no Brasil em reduzir o número de partidos, né, se invoca, e o Supremo fez isso, apesar de lei votada no Congresso, o Supremo anulou por inconstitucional uma lei votada no Congresso que reduziu, em nome da representação das minorias, as minorias que vão buscar o seu espaço dentro dos partidos maiores. Eu não quero ser governado por minorias. Não me parece razoável que uma minoria de um partido nanico, de repente eleja o prefeito de Porto Alegre, eleja o governador do estado, porque há uma figura popular. E aí nós estamos sendo governados pela minoria, por alguém que pensa como a minoria pensa. Nós temos que ser governados por partidos de porte. Então, com menos partidos, os partidos serão obrigados a assumir um rosto, a assumir uma face. Mas nesta pluralidade de partidos, nós temos uma grande geleia, né, onde os partidos se desfibram, se emasculam, perdem a sua identidade e ninguém reconhece um partido no governo. Esse partido que está governando não é o partido que fazia oposição antes. Esse partido que está na oposição não é o partido que governava antes. E os partidos mudam de discurso ao sabor das conveniências de cada momento e a sociedade vai sendo conduzida para lá, para cá, muitas vezes com o seu voto sendo flagrantemente roubado por propaganda enganosa. Então, a outra coisa, o acúmulo e a concentração de poder na mão de uma pessoa no Brasil, presidente da República, ou a presidente da República, seja quem for. Esse sujeito é chefe de Estado, chefe do governo, chefe da administração. Como chefe da administração e no governo, nomeia dezenas de milhares de cargos. Entre eles, vou dar um exemplo mais gritante, o chefe da Casa da Moeda. O que o partido político tem que fazer dentro da Casa da Moeda, Rodrigo? Tem ação, e vale para a diretoria de compra da Petrobras, para funções onde político e partido político não tem que meter o nariz. Aliás, quanto mais longe estiverem dali, melhor. Pois é exatamente ali que há a pressão pela troca de cargos. Graças a isso, nós temos 38 ministérios, que são comandados por uma pessoa só. Todos os principais órgãos de financiamento, Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal, estão na mão da mesma pessoa. A liberação daquelas emendas parlamentares que vai domar e domesticar a base do Congresso são liberadas pela mesma pessoa. Essa mesma pessoa emite medidas provisórias, ou seja, legisla sobre, muitas vezes contra o Congresso Nacional e pressiona a base para aprovar. As principais leis do país vêm da mesma caneta, saindo das mesmas canetas. O orçamento da União, para o qual flui 23% do PIB nacional, cai na mão da mesma pessoa e 20% fica contingenciado para ficar totalmente na mão da mesma pessoa. O pessoal pode poder determinar concessões de emissoras de rádio e televisão, as maiores contas de publicidade do país, mas se faz democracia com os estados, com as unidades federadas, com os municípios, tendo que ir buscar com um vidrinho em conta-gotas aquilo que vai para lá em caminhão-tanque e vem como benesses do poder central. Isto perverte o processo político, perverte a democracia. Nós aqui no Rio Grande do Sul tivemos o alinhamento das estrelas. Ah, não, é bom que se alinhe a estrela do Rio Grande do Sul com a estrela de Brasília. Mas isto é república, isto é federação. Mas é assim que se faz política. Então agora temos que alinhar a estrela do governo do Estado com as estrelas da eleição municipal. Mas isto é república. A ficha limpa é bom, mas, por favor, não vamos ser ingênuos de acreditar ou de desconhecer o quanto o sistema é ficha suja. Julgamento que, ao fim e ao cabo, é o que definirá quem serão os eleitos. Doutor Jorge, muito obrigado pela participação. Gino. Inicialmente, uma
inicialmente finalizando, uma recomendação aos nossos telespectadores. Né? Não seja estoque de ninguém. Começa por aí. Não seja. Tenha o senhor ou a senhora o seu estoque. Os bons que a senhora observou, que ouviu falar, tenha lá a sua listinha. E escolha dentro do seu estoque o que melhor lhe parecer. Mesmo que os partidos não levem a sério a eleição, e pode ter certeza que a maioria não vai levar, vão aparecer lá com o seu elenco de figuras ridículas, né, que vem para a Câmara, em eleição de vereadores, isso é muito comum, né? Vem para tentar conseguir voto pelo extravagante, pelo irrazoável, né? Mesmo que os partidos não levem, o senhor e a senhora leve a sério a eleição. Em segundo lugar, é uma reflexão em relação a uma característica muito nossa, né, com a qual eu comecei falando e quero terminar com ela. Nós temos a mania, né, de... Aliás, eu costumo dizer o seguinte, esta lei da ficha limpa, melhor com ela do que sem ela, muito melhor com ela do que sem ela, esta lei ela é meio irmã da lei das cotas. Ou seja, não tem o mesmo pai, mas tem a mesma mãe. E qual é a mãe destas leis? É a ideia de não resolver o problema nas suas causas, mas através das consequências. Assim como a lei das cotas quer resolver o problema da desigualdade social do Brasil. Lá na porta de entrada da faculdade, em vez de cuidar lá onde começa a desigualdade, que é no ensino fundamental e médio, é ali na má qualidade desse ensino, especialmente nas periferias urbanas, que se cristaliza a desigualdade social, a lei das cotas vai agir lá na ponta daqueles já corruptos e não cuida do sistema. Mais ou menos assim, tipo, danem-se as causas, aliás, preservem-se as causas e vamos cuidar das consequências. Não vamos resolver nunca o problema desse jeito. Gina, obrigado.